Vivam, muito bem-vindos. Eu chamo-me Francisco e estou aqui para falar-vos de filosofia. Antes ainda de ir diretamente ao assunto que me traz aqui hoje, uma pequena observação acerca da minha condição física. De facto, eu não sou tão robusto quanto vos pareço. Aparentemente é o resultado inevitável deste aparato iluminotécnico. Teríamos que falar com o Salvador, com o nosso realizador, que não permite dar conta do contraste. O que levanta, desde logo, uma questão filosófica muito importante, a da natureza da percepção. O mesmo é dizer se vemos aquilo que realmente existe ou aquilo que os sentidos nos permitem ver. Se, por exemplo, podemos ou não distinguir ilusão, percepção e até alucinação. Uma questão particularmente interessante que trataremos lá mais para a frente, quando falarmos da filosofia do conhecimento. Hoje, porém, trago-vos uma questão geral, isto é, vou falar-vos da importância da filosofia em termos gerais e também dos domínios particulares em que essa importância se reflete. Ora bem, para falar da importância da filosofia, de facto, a melhor estratégia que podemos seguir é tentar perceber o que é que a palavra filosofia significa na sua origem. O mesmo é dizer, fazer uma abordagem etimológica. Se repararmos, vamos verificar que o termo filosofia deriva de dois étimos, é assim que se chama às palavrinhas que, uma vez juntas, geram o palavrão filosofia. Vamos verificar que temos uma palavra, um étimo, que é philos, que em grego quer dizer amizade, amor, e um outro étimo, sofia, que quer dizer saber ou sabedoria. Logo, a filosofia significa amor ou amizade pelo saber. De facto, o filósofos, ao contrário do sofos, uma espécie de especialista com respostas no bolso, prontas a ser utilizadas em cada situação concreta que vai surgindo, o filósofos não se satisfaz com as respostas que vai obtendo. Evidentemente que isto não quer dizer que as respostas não sejam importantes. As respostas são efetivamente muito importantes, desde que não sejam dadas como respostas definitivas, o mesmo é dizer, desde que não constituam um obstáculo a esta busca que deve continuar em marcha, esta busca incessante, digamos assim, pelo saber. Tenho aqui uma pequena cábula que trouxe hoje para vocês, para que percebam melhor esta ideia de que o que interessa nas respostas é que, de facto, não sejam tomadas como definitivas e sejam, ao contrário, encaradas como formas, hipóteses, possibilidades de testarmos, se quiserem, as nossas convicções, as nossas crenças, quase sempre infundadas, reparem nos preconceitos, e deste modo, como também disse Sócrates, um senhor, um filósofo do século V a.C., que vamos falar já de seguida, abandonarmos o domínio da mera opinião, da doxa, como se diz em grego, e acedermos ao nível do pensamento crítico. Um pensamento que, em última análise, vos ajudará a conhecer-vos, nos ajudará, a conhecer melhor a nós mesmos. Reparem que esta é exatamente a primeira máxima socrática: conhece-te a ti mesmo, aos outros e, no fundo, à sociedade em que todos vivemos. Portanto, já sabes, se tens a sorte de ter um namorado, uma namorada, trata-os como Sócrates faz em relação ao saber. Cuida dele a cada dia, cuida dela a cada dia e nunca deixes a relação por garantida. Efetivamente, Sócrates é o melhor exemplo desta ideia de filosofia enquanto busca incessante pelo saber. A acreditar em Platão, repara que Sócrates não escreveu nada, pelo menos que tenha chegado até nós. A acreditar em Platão, portanto, Sócrates passeava-se pelas ruas de Atenas, na Ágora, o espaço profano, enfim, onde se faziam negócios, discutia política, por oposição ao espaço sagrado, à Acrópole, geralmente mais elevada, em zonas mais elevadas da cidade,
confrontando os seus interlocutores, quase sempre os sófos, com perguntas que invariavelmente os fazia cair no embaraço. Ora bem, a ideia não era desacreditar os sofistas. Por muito que se insista na ideia que Sócrates e os sofistas eram rivais, fidagais, etc., por aí fora, não é bem essa a questão, não é isso que está em questão. Sócrates não pretendia desacreditar pura e simplesmente os sofistas. O que se passava era diferente. O que Sócrates pretendia era confrontar as respostas que os sofistas iam avançando com a limitação dessas respostas, com a vastidão, com a imensidão para que as perguntas colocadas apontavam. Ou seja, quando Sócrates perguntava o que é a justiça, o que é coragem, o que é beleza, Sócrates não pretendia exemplos disso mesmo, exemplos desses contextos, desses conceitos, exemplos que são quase sempre determinados pelas nossas experiências pessoais e circunstâncias específicas. O que Sócrates pretendia era respostas que tivessem a ver com esses exemplos e com todos os outros que pudessem vir, entretanto, a ser dados. Significa isto que a filosofia é uma espécie de dota ignorância, ou se quiserem, ignorância sábia. Uma ideia refletida na não menos conhecida frase "só sei que nada sei", ou seja, a ignorância daqueles que sabem que há uma grande distância a percorrer entre aquilo que já sabem e aquilo que há para saber. No entanto, o facto de eu estar aqui a apresentar a filosofia como um exercício geral não faz dos filósofos seres generalistas. De facto, a filosofia não só tem um método filosófico, portanto, que consiste em clarificar conceitos, os elementos básicos do pensamento, articular problemas, o ponto de partida da filosofia, propor teorias, isto é, tentativas de respostas aos problemas, assim como construir argumentos, isto é, as razões que justificam as teorias. Vou beber um bocadinho de água, porque isto não é fácil. Ok. Estava eu a dizer que, de facto, os filósofos não são seres generalistas, porque não só há um método filosófico específico, como há a possibilidade de dividirmos a filosofia em diferentes disciplinas, áreas de interesse específicos. A lógica, a metafísica, a ética, a filosofia política, a filosofia da arte, a filosofia da religião, a filosofia do conhecimento e a filosofia da ciência. De seguida, vou falar-vos sucintamente de cada uma destas áreas, para que percebam desde já qual a sua importância, assim possam já também ficar com uma ideia daquilo que vos espera para o futuro, se tiverem a paciência de continuar a ouvir-me. Vamos então falar da lógica. A lógica é, numa frase, a área, a disciplina em que se estudam as condições da argumentação válida. Isto é uma oportunidade para aprenderes a conduzir os teus pensamentos por ordem e a defender as suas ideias solidamente. O que não acontece, evidentemente, com esta menino, não se percebe bem, se calhar é transgênero. Não só ignora que nem todos os políticos pensam corretamente, portanto, o ponto de partida do seu argumento é falso, como ignora que há quem pense corretamente e não seja político. Isto é, como costumamos dizer em filosofia, a conclusão não segue das premissas. Assim como se trata de uma oportunidade para aprenderes a identificar os argumentos
aparentemente válidos, embora inválidos, com que alguns, chamemos-lhe assim, fazedores de opinião, políticos, professores, líderes religiosos, sobretudo publicitários, tentam convencer-te. Para terminar, é uma oportunidade única para te tornares um cidadão mais lúcido que pensa pela sua própria cabeça. Metafísica, um palavrão, o domínio mais intrigante da filosofia, desde logo por aquilo que a palavra significa. Meta quer dizer em grego para lá de, além de, portanto, para lá da física. O que é que haverá para lá da física? Bom, na metafísica, de facto, um domínio um pouco intrigante, colocam-se questões como, por exemplo, a da existência e da natureza de Deus, a questão da natureza humana, isto é, se há alguma coisa que nos aproxima a todos, que nos torna a todos humanos, independentemente das nossas diferenças. A questão muito importante que levanta ainda hoje em dia muitos problemas a muitos filósofos da relação entre mente e corpo e também a questão do livre-arbítrio. Nós, este ano, se houver oportunidade para isso, vai haver com certeza, vamos trabalhar a questão do livre-arbítrio que, entre outras possibilidades, pode ser traduzida nas perguntas que se seguem. Somos realmente livres ou a liberdade não passa de uma ilusão? Será que podia ter evitado fazer o que fiz? Será que podia ter feito o que fiz de outra maneira? Às vezes dá um certo jeito, mas não sabemos se efetivamente podíamos ter feito de outra maneira ou não. Depende da resposta que adotarmos. E como vamos ver, há efetivamente 3 respostas possíveis para este problema capital da metafísica, o problema do livre-arbítrio. Há quem defenda que não há livre-arbítrio de todo, há quem defenda que, sim, há livre-arbítrio, embora ignorem os fatores que não controlamos, assim como há quem defenda que há livre-arbítrio dentro de algumas limitações, com algumas restrições. Bom, a ver vamos qual é a teoria que passarás a adotar, isto se tiveres, evidentemente, que adotar alguma. A ver vamos. De seguida, vamos falar de ética. O que é o bem? O que é o mal? Como sei se estou a agir corretamente ou incorretamente? O que queremos dizer quando afirmamos que um determinado indivíduo devia ter feito isto ou devia ter feito aquilo? Como devemos viver e como devemos tratar os outros? Estas são as questões centrais da disciplina que tem por nome ética e que também nos ocupará aqui há algum tempo. Como vamos ver, há também diferentes formas de resolver o problema. Há quem entenda que, ou melhor, há circunstâncias em que pensamos estar a agir bem porque seguimos uma certa ideia de dever dada à partida, assim como há circunstâncias em que nos parece mais razoável mandar às favas qualquer ideia de dever e pensar concretamente na situação específica com que estamos a confrontar-nos e pensar, por exemplo, nas prováveis consequências dessa mesma ação. Sobretudo naquilo a que nós chamamos, em filosofia, dilemas éticos. Isto é, aquelas circunstâncias, situações particularmente delicadas em que, seja qual for a opção que tomarmos, seja qual for o caminho que seguirmos, ficará sempre uma certa sensação de incumprimento. Por exemplo, dizer a verdade sempre, custe o que custar, ou ocultar parte da verdade se com isso poupar um amigo meu a um sofrimento. Enfim, a ver vamos, como verificarás, não é fácil responder estas questões, mas enfim, vamos dar o nosso melhor. De seguida, vamos falar de filosofia política, igualdade, liberdade.
Serão a igualdade e a liberdade compatíveis? Justifica-se, ou melhor, o que é que justifica, por exemplo, que o Estado coloca algumas restrições, limitações a quem viola a lei? Há situações em que se justifica violar a lei? Quais? E a riqueza? O que é a riqueza? Como devemos distribuir a riqueza? Essa é efetivamente uma questão muito importante, aliás, como as outras anteriormente, e como já terás verificado, a filosofia política é um domínio menos intrigante que o da metafísica. Desde logo porque, seja qual for a proposta que os filósofos avançam em relação a estas questões, serão sempre determinadas, isto é, influenciadas pelas circunstâncias específicas em que vivem e pelo contexto histórico. Portanto, sabemos melhor quais os elementos que compõem a fórmula do problema. Ora bem, é exatamente por isso que, neste domínio da filosofia política, vamos falar de um senhor chamado John Rawls, um filósofo norte-americano contemporâneo, que vos vai propor um exercício muito curioso. Vai pedir-vos que se esqueçam de tudo quanto sabem acerca de vocês próprios. Vai pedir-vos que se esqueçam da sorte que vos coube na lotaria social, por exemplo, se são ricos, se são pobres, se vivem num regime democrático, respeitador dos direitos individuais, se vivem num regime totalitário, com uma vigilância apertada, assim como vos pede para se esquecerem da sorte que vos coube na lotaria natural. Por exemplo, se são robustos, se são saudáveis, se são portadores de deficiência, se são meninos, se são meninas. Repara que há países em que os meninos não têm os mesmos direitos que os meninos. Não podem ir à escola, por exemplo. Posto isto, ele vai perguntar-nos que tipo de princípios desejaríamos como alicerces de uma sociedade justa. Repito, se pudesses esquecer-te de tudo quanto sabes acerca da sorte que te coube, que tipo de sociedade desejarias? Que princípios serão esses que permitiriam construir uma sociedade justa? Não só vamos identificar esses princípios, como vamos ver que nem todos os princípios geram igual consenso. De seguida, vamos trabalhar filosofia da arte. Por acaso é a minha especialidade, mas é só por acaso, como muitas coisas na vida nos acontecem. Muitos de vocês já terão perguntado, outros perguntarão agora, o que é isto? Uma banana colada à parede com adesivo num museu visitado por milhares de pessoas? Como é isto possível? Estão a brincar comigo? Será arte? E se é arte, como é que explicamos que classifiquemos este objeto da mesma forma que classificamos a Mona Lisa de Leonardo da Vinci ou Guernica de Picasso, que muito provavelmente conhecerás? Isto para não falar da literatura, da ciência, do teatro, do cinema, do bailado. O que é que há de comum entre este objeto de Cattelan, um artista italiano contemporâneo, e a literatura, o teatro, o bailado, a fotografia, o cinema? Por que razão chamamos a objetos tão distintos, a formas de expressão tão distintas, a mesma palavra? Bom, o mesmo é dizer, será que é possível definir arte? Será que há propriedades partilhadas para lá das semelhanças visíveis e invisíveis, ou melhor, para lá daquilo que é visível? Será que existirão algumas propriedades que permitem classificar tudo isto da mesma forma? O mesmo é dizer, será que é possível definir arte? E se é, que tipo de definição será essa? De seguida, vamos falar de Deus. Filosofia da religião. Bíblia. Corão. Não se preocupem, não vamos ler nem a Bíblia, nem o Corão. A análise dos textos sagrados é efetivamente muito importante, mas não é isso que fazemos em filosofia da religião. A
Aquilo que nos interessa em filosofia da religião é tentar perceber que Deus é esse de que falam esses textos sagrados. Quais são as suas características, que propriedades tem esse Deus. E mais, qual é o papel que Deus desempenha nas nossas vidas? Por que razão precisamos de colocar a hipótese da existência de Deus? Mais, será que podemos provar a existência de Deus? Como verão lá mais para a frente, quando chegarmos a esta área, há quem tenha tentado provar a sua existência, uns de forma mais conseguida do que outros, e também há quem entenda que Deus não é objeto de argumentação lógica. Deus é objeto de fé pessoal, intransmissível, e isso não tem nada a ver com argumentação lógica, com racionalidade. É uma questão íntima. Bom, vamos ver qual também das posições preferirás adotar. Por último, uma questão particularmente interessante e eu diria mesmo até atual. Como conciliar a existência do mal, as guerras, os genocídios, os terremotos, as epidemias, com a ideia de um Deus sumamente bom, omnipresente, omnipotente e que, portanto, podia ter evitado tudo isto? A ver, vamos as respostas que vamos encontrar. De seguida, vamos trabalhar conhecimento, filosofia do conhecimento. Vamos perguntar o que é o conhecimento, se é ou não é possível e, por fim, como se justifica. Sim, porque não basta acreditar que conhecemos. É preciso saber, estar preparado para justificarmos os nossos conhecimentos. Há quem acredite no Pai Natal e isso não é exatamente prova de conhecimento. Também a este respeito vamos ver que há diferentes respostas. Há quem entenda que, de todo, não é possível justificar as nossas crenças, sim, numa espécie de argumento que nos leva numa viagem vertiginosa. Um argumento muito interessante, tenho quase certeza que vais gostar, apreciar. Há quem acredite ou quem pense que a melhor forma de justificarmos os nossos conhecimentos é o recurso à experiência, uma espécie de prova ali mesmo debaixo do nosso nariz, debaixo dos nossos olhos, ao alcance das nossas mãos, assim como há quem entenda que a única forma de justificar os nossos conhecimentos é não sairmos de nós mesmos. O mesmo é dizer que a razão, ela própria, pode funcionar como justificação das nossas crenças. Por último, mas não menos importante, vamos falar do estatuto do conhecimento científico. Vamos, por exemplo, perguntar se as hipóteses científicas são verificáveis ou se, pelo contrário, são falsificáveis. Isto é, se o trabalho dos cientistas consiste em reunir condições para que as hipóteses se verifiquem, se confirmem, ou se, pelo contrário, consiste em definir em que circunstâncias elas poderão vir a verificar-se, a revelar-se falsas, mesmo que esse dia nunca chegue. Assim como vamos colocar a questão da evolução da ciência. Vamos perguntar-nos se evolui de forma paulatina, isto é, sem grandes convulsões, em jeito de tentativa e erro, ou, se pelo contrário, como aconteceu na passagem do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, que já terás estudado nas aulas de História, graças a Copérnico, em forma abrupta, em jeito de revolução, neste caso, revolução científica. Pois é, muitas perguntas, eu sei, mas que fazer? Queixem-se ao Sócrates, afinal, o grande responsável de tudo isto. No que me diz respeito, resta-me desejar-lhes que fiquem bem, até à próxima e já sabem, puxem pela cabeça.